Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 30 de junho, nessa 13ª semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Nós lemos no dia de hoje o Evangelista São Mateus, no capítulo 8, versículos do 18 ao 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meus pais. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos mais uma semana, no dia de ontem, com a celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo, concluindo, portanto, as solenidades, as celebrações do mês de junho. Hoje, iniciando então as leituras da 13ª semana do Tempo Comum, vemos Jesus que toma essa decisão de partir para o outro lado do lago por conta da grande multidão que dele se aproximava, e esses dois personagens que vão ao seu encontro. Primeiro esse mestre da lei que diz: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Depois o outro que diz: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai, e assim depois eu poderei lhe seguir. As respostas de Jesus, em um primeiro momento, podem nos parecer respostas bastante duras, e não parecem a resposta de um grande animador vocacional que procura chamar pessoas aos seus segmentos. Porque primeiro a um Jesus diz: Mas as raposas têm tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro diz: Segue e me deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas com isso nós entendemos duas atitudes e duas realidades que devem se fazer presente na vida daquele que realmente se dispõe a seguir a Cristo. A primeira, a transitoriedade da vida. É isso que Jesus recorda ao mestre da lei quando diz: As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele vai aonde é necessário o anúncio do reino. E do mesmo modo, aquele que se põe a serviço de Cristo não terá também aonde reclinar a sua cabeça, não porque lhe faltará um teto, mas porque quer recordar justamente esta transitoriedade. Nós devemos ir aonde é necessário o anúncio do Evangelho, aonde é necessário o anúncio da Boa Nova, aonde Deus nos chama para realizar o seu serviço, para anunciar a Boa Nova da Palavra de Deus. E isso acontece na nossa vida religiosa, nós, servos de Maria, tantas congregações femininas que nós temos, tantas congregações masculinas que temos também na nossa igreja, vivem esta transitoriedade, porque hoje fazem parte de uma comunidade, amanhã podem ser chamados a prestar serviço a uma outra comunidade. O mesmo também acontece com os padres diocesanos, que hoje estão numa paróquia, amanhã podem estar noutra. Esta disponibilidade que nós somos chamados a ter ao serviço de Deus. E que, de um certo modo, com um pouco mais de limitação, vivem também tantos leigos e leigas engajados na vida da igreja. A segunda característica daquele que se põe ao seguimento de Cristo é justamente aquele do desapego das suas raízes. Nós vemos aqui esse que diz: Segue, deixa-me primeiro sepultar meu pai. O Evangelho aqui não nos fala se esse pai já tinha morrido ou não, mas muito provavelmente se fala de uma tradição familiar, onde os filhos deveriam justamente sepultar seus pais. Então, como se esse filho tivesse seu pai vivo ainda e quisesse esperar o momento da sua morte para tomar uma decisão por seguir a Cristo ou não.
Com isso, mais uma vez, nós entendemos, nós podemos perceber esta necessidade do desapego das nossas raízes. Porque muitas vezes aquele que vai seguir a Cristo, aquele que vai viver em uma vocação, de um modo especial estas radicalidades do batismo, como é a vocação sacerdotal, a vocação à vida consagrada, deverá deixar a sua terra, deverá tudo deixar por causa de Cristo. Porque Cristo deve ser o bem maior que o conduz. E com isso, então, Jesus dá a essas duas pessoas e a todos aqueles que procuram ir ao seu encontro, procuram viver o seu seguimento, essas duas características que devem estar sempre presentes conosco. A transitoriedade, devemos ir aonde a palavra de Deus nos envia, e também o necessário do desapego às raízes para que a transitoriedade realmente possa fazer efeito em nossas vidas e possamos verdadeiramente estar dispostos a seguirmos a Cristo, caminho, verdade e vida. Que saibamos também na nossa vida diária viver esses dois aspectos, da transitoriedade, do desapego das raízes, para que Cristo possa ser o centro da nossa caminhada, o centro da nossa vida. Oremos. Ó Deus, pela graça da adoção nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.